Olá, turma, mais uma aula de física, certo? Aula passada nós vimos introdução ao curso de física, certo? Primeira aula, nós vimos uma pequena introdução, uma intro, certo? Agora, nós vamos ver na segunda aula um pouco de cinemática. Cinemática. Professor, o que é cinemática? A cinemática é a área da mecânica que se preocupa com o movimento dos corpos, certo? Nós vamos ver da cinemática, nós vamos ver o movimento uniforme, o MRU, movimento retilíneo uniforme, e vamos ver o MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós estamos vendo mecânica, como eu falei para vocês lá no começo, certo? Nós vimos uma pequena introdução geral à física. Agora nós vamos entrar na cinemática, que é a área da mecânica que se preocupa com o movimento dos corpos. Nós vamos estudar dois tipos de movimentos. O MRU, movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Na aula de hoje falaremos sobre o MRU, certo? Movimento retilíneo uniforme. Antes disso, nós vamos ver algumas definições, certo? Movimento uniforme. Nós temos que entender o que é um sistema de referência ou um referencial. Aqui, primeiro, nosso primeiro item da lista, certo? A referência ou referencial, o sistema de referência, é algo que nós usamos para estabelecer uma distância, certo? Uma posição no espaço. Exemplo, a distância entre você e a parede mais próxima. A distância entre você e o fogão. A distância entre você e o carro. Então, você está sendo o ponto referencial, porque a distância é sempre entre você e alguma coisa, certo? Corpo em movimento. Agora que nós vamos utilizar o referencial junto com a ideia do corpo em movimento. Vamos usar o Sol como referência agora, nesse momento. O Sol. Em relação ao Sol, nós estamos em movimento ou estamos parados? Eu estou parado na frente do computador gravando essa aula para vocês. Entretanto, eu estou no planeta Terra. E o planeta Terra ele gira ao redor do Sol. Então, em relação ao Sol, a minha distância está se alterando. Por quê? Porque eu estou em movimento. Eu estou dentro do planeta Terra que está em movimento em relação ao Sol. Então, em relação ao Sol, eu estou em movimento. Agora, em relação ao meu computador, eu estou parado de frente para o meu computador. Certo? Por quê? Porque entre eu e meu computador, a distância não altera. Agora, entre eu e o Sol, a distância se altera. Certo? Então, primeiro a gente tem que estabelecer um referencial e depois nós temos que nos perguntar se a distância entre esse referencial se altera. Se ela se altera, está em movimento. Se ela não se altera, então não está em movimento. Certo? Outro exemplo. 2 passageiros dentro de um ônibus. Certo? A gente tem um ônibus com várias cadeiras e nós temos 2 passageiros lá dentro. Um sentado aqui e o outro sentado aqui do outro lado. Eles estão em movimento em relação a um ao outro? Não. Porque a distância entre eles não se altera. Agora, se o ônibus passa em uma parada de ônibus e tem uma pessoa aqui, como o ônibus vai seguir em frente, a distância entre o ônibus e essa pessoa está mudando. Então, significa que, em relação às pessoas que estão lá dentro, essa pessoa que está fora está em movimento. E vice-versa. Por quê? Porque a distância se altera. Agora, eles lá dentro do ônibus, como a distância não se altera, eles não estão em movimento. Resumindo, só está em movimento se a distância se alterar. Certo? Vamos agora para o próximo, que é o ponto material. Gente, o ponto material, cujas dimensões são desprezíveis. Vou dar um exemplo. O ponto, lá na geometria, é chamado de ponto material, porque ele não tem altura, nem tem largura, nem
dimensão. Ele não tem altura, nem largura, nem comprimento. Quando se fala dimensão, a gente está falando de altura, largura e comprimento. Altura, largura e comprimento. Altura, largura e comprimento, certo? Se eu tiver altura, largura e comprimento desprezível, ou seja, zero, então é um ponto material. E trajetória de movimento é uma linha imaginária descrita por um corpo em movimento. Quando a gente já assistiu um desenho, né? Tinha um foguete, aí tinha uma linha assim, ó. Essa linha é o que a gente chama de trajetória, certo? Trajetória do movimento. São alguns conceitos básicos que nós vamos usar em cinemática, certo? Para estudar o movimento uniforme. Vamos ver agora o conceito de velocidade média em a nossa primeira formulazinha. Movimento uniforme é executado por um móvel com velocidade constante, certo, gente? Falei para vocês M, R, U. Movimento retilíneo uniforme. O que esse uniforme quer dizer? Significa que ele é executado com a velocidade constante. Por exemplo, ele não fica 30, 35, 40, aumentando ou baixando a velocidade. É a mesma velocidade o tempo todo, certo? E a primeira fórmula que nós vamos aprender é a fórmula da velocidade média, que é V igual a ΔS sobre ΔT. Gente, delta é uma letra grega que significa variação, certo? Delta é uma letra grega que significa variação. O S quer dizer space, vem do inglês, certo? Que é o espaço. E o T vem do inglês time. É o space e o time. Deixa eu só apagar aqui porque eu botei foi em português. Space. Então vamos lá. O V, obviamente, é velocidade. Então, velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Delta significa variação, space, time. Então, variação do espaço, variação do tempo. Certo, gente? Velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ou, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Como é que a gente aplica essa fórmula, professor? Vamos lá. Um trem percorreu o espaço de 30 km em meia hora. O espaço ele já está dizendo quanto é que é o ΔS, o space. Vou colocar a fórmula V é igual a ΔS sobre ΔT. Certo? Velocidade é igual. Quanto é que é o ΔS? Ó, o espaço de 30 km. Já está dizendo. Ó, 30 km. Dividido por meia hora. Gente, uma hora é 1, né? Então, meia hora é 0,5. Lembrando que em cima é km, e embaixo a unidade, né? E embaixo é hora. Então, velocidade é igual. 30 dividido por 0,5 dá igual a 15. Aí eu coloco km de cima, a barra e o hora de baixo. Então a velocidade média é de 15 km por hora. Um trem percorreu o espaço de 30 km em meia hora. Qual a sua velocidade média? 15 km por hora. Você vai substituir o ΔS pela velocidade, vai substituir, aliás, o ΔS, variação do espaço, você vai substituir pelo espaço. O ΔT, a variação do tempo, você vai substituir pelo tempo. Vai dividir um pelo outro e vai achar a velocidade. Certo, gente? Essa é a aplicação da nossa fórmula. Isso significa o quê? Que o trem estava no espaço A, no ponto A, foi até o ponto B. A distância entre o A e B é de 30 km por hora.
Ele demorou meia hora para fazer esse percurso e isso significa que a velocidade dele foi com uma velocidade constante, uma velocidade média de 15 km por hora. Então ele começou 15, 15, 15, 15, não saiu de 15 por hora, ficou em 15 o tempo todo até chegar lá. Por quê, professor? Porque nós estamos estudando o movimento uniforme, certo? Então a velocidade é constante. Professor, mas isso não tem nada a ver com a vida real. Na vida real as coisas se aceleram. Verdade. Por esse motivo que na próxima aula nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Vale lembrar também que onde é que os objetos, os corpos, se movimentam com velocidade uniforme, velocidade constante? No espaço. Se você jogar uma caneta no espaço, ela vai ficar se movendo para sempre com aquela velocidade, até alguma coisa interferir, bater em um planeta, bater em alguma coisa, certo? Então, assim, no espaço, na ausência do ar, no vácuo, as coisas funcionam dessa forma. Os corpos se movimentam com base no movimento uniformemente, certo? Então é isso, gente. Por hoje é só. Vocês vão resolver aí o restante das questões da nossa apostila, certo? Eu resolvi a primeira. Vocês têm até a 12ª para resolver. Não, 14ª. Então, resolvi a primeira, vocês têm mais 13 questões para resolver, certo? Então, assim, procurem resolver as questões, tirem as dúvidas, chamem no grupo, usem a fórmula, certo? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.